a ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Tenho lido 28 de Mateus, versículo 1 até ao versículo 10. Meu prezado ouvinte, o fato que abordamos é de suma importância para os cristãos. É tão importante falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele situa que evangelho, que significa a palavra boas novas, só é verídico, só é real, só é verdadeiro, se ele tiver essas duas características que mostram 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então Paulo declara no versículo 1 desta parte bíblica lida, 1 Coríntios 15, eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, a não ser que crestes em vão. Então, enquanto hoje há pessoas que vivem nas incertezas religiosas, nas dúvidas, buscando com ansiedade conhecer a verdade,
Aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo de uma forma muito clara que o evangelho verdadeiro anuncia, sobretudo, esses dois pontos chaves. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e que, segundo, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, nós prosseguindo neste mesmo capítulo 15 de 1 aos Coríntios, vamos notar nos versículos 14 a 17 que Paulo repete a importância da ressurreição de Cristo como base fundamental da nossa ressurreição futura. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por duas vezes, o apóstolo Paulo considera a fé de uma pessoa que não crê na ressurreição corporal de Jesus, que a sua forma de crer não tem valor nenhum. É isto que significa a palavra vã. É sinônimo da palavra inútil, sem valor nenhum. Pode ter os requisitos de formalidades que possam dizer é uma religião. Porém, uma religião inútil se não há fé na morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição corporal. Porque se Cristo não ressuscitou, então estamos perdidos, porque esperamos em Cristo só nesta vida. E diz ele no versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os mortos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Jesus ressuscitou num tipo de corpo glorificado, e ele foi o primeiro deste tipo de ressurreição que nós um dia iremos também desfrutar, segundo a palavra de Deus que temos lido. Mas se você me perguntasse quais são as provas da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, queremos dizer que durante o ministério público de Jesus, por reiteradas vezes, ele fez questão de realçar a sua ressurreição dentre os mortos. No capítulo 2 do Evangelho segundo João, quando Jesus entrou no templo derribando a mesa dos cambiadores, dos que vendiam bois, ovelhas, espalhou tudo, derramou dinheiro pelo piso do templo, as mesas. E aí vieram os judeus e perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus disse de modo muito natural: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo.
Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-lhe de que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então Jesus, ao referir-se ao templo, deitai por terra, em 3 dias o levantarei, não era como os judeus pensavam, o templo erguido na cidade de Jerusalém, estava ele se referindo ao seu corpo físico, deitai por terra, e eu o levantarei. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram de que eles havia falado da sua ressurreição física, da sua ressurreição corporal. Então, meu prezado ouvinte, o que Jesus falou durante o seu ministério, ele comprovou com a sua morte e ressurreição. E não foi a única vez que durante o seu ministério ele fez menção de que isto haveria de acontecer. Quais são as outras provas da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo? A ressurreição de Cristo comprova que ele é Filho de Deus. Em João 10, 17 e 18, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou, tenho o poder de dá-la e retomá-la. Segundo, garante a eficácia da sua morte redentora. Terceiro, confirma a verdade das Escrituras. No Salmo 16, versículo 10, está escrito profeticamente: não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa passagem, de acordo com Atos 2:31, comprova que nos 3 dias em que Jesus esteve sepultado, seu corpo na sepultura não se decompôs, e sua alma no Hades, mundo invisível dos mortos, não ficou retida, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quarto, é prova do juízo futuro dos homens que desobedecem ao Evangelho. Quando Paulo pregou no Areópago de Atenas, Atos 17, versículos 30 a 31, ele expôs àquele povo que haveria um dia de juízo final. E a prova e a certeza de que isto iria acontecer é que o juiz seria Jesus Cristo, que havia ressuscitado dos mortos. Outra expressão que indica a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. Ele falou que iria para o céu e mandaria o Consolador, de modo que 10 dias depois da sua ascensão, ele ficou com os discípulos 40 dias depois de ressuscitado, e no 10º dia, ou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado. Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ressurreição de Cristo garante ao crente a sua futura herança celestial e sua ressurreição ou transformação quando ele vier. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21,
o apóstolo Paulo expõe: a nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Então aí está que a ressurreição de Cristo garante ao crente a sua futura herança celestial, como ainda diz o apóstolo Pedro, que ele nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E a ressurreição de Cristo garante a nossa própria transformação quando ele vier. A ressurreição de Cristo põe à disposição do crente na sua vida diária a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que morreu por mim. Então nós temos a prova da ressurreição de Cristo, podendo ainda anotar as aparições dele depois de ressuscitado. A Maria Madalena, as mulheres que voltavam do sepulcro, como já lemos, a Pedro, aos 2 que iam a caminho de Emaús, a todos os discípulos, exceto Tomé e outros com ele, a todos os discípulos num domingo, quando ele se apresentou, quando Tomé estava presente, 7 discípulos junto ao mar da Galileia, a 500 crentes na Galileia, a Tiago, aos discípulos que receberam a grande comissão, aos apóstolos no momento da sua ascensão, conforme o registro de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, ali estavam até que Jesus foi assunto, ou subiu ao céu, na presença de todos eles. Passamos a ler essa parte da Bíblia que é importante nós conhecermos como está escrito essa parte. Diz o texto bíblico, no capítulo 1, versículo 9, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então dizemos, Jesus voltará, ascendeu, subiu e há de voltar. Prezado ouvinte, se alguém nega a ressurreição corporal de Jesus, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, diz o apóstolo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, uma pessoa que prega o evangelho, segundo diz, e nega a ressurreição corporal de Jesus,
essa pessoa sutilmente está negando essa ressurreição e é considerada uma falsa testemunha de Deus.